Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Payantam Vande Guru Paramparam Om. Namastê. Então, aqui no próximo verso, né, dando continuidade, no verso 10 e 11, Krishna revelou a brilhante e ilimitada forma cósmica do Senhor através de muitos rostos em todas as direções, com bocas e olhos, e com muitas visões maravilhosas, com muitos ornamentos divinos, né? E aí tem aquela passagem que diz, o Senhor empunhando muitas armas de guerra, usando guirlandas e roupas divinas, ungidas com perfumes divinos e cheios de maravilhas, né? Então, essa visão do Lord Krishna foi descrita por quem? Por Sanjaya, né? E aqui o Swami diz alguma coisa que eu já tinha inferido na meia hora atrás. Ele está dizendo, assim, portanto, nós obtemos a descrição desta visão feita por Sanjaya. Sanjaya, que era ali, né, o conselheiro do rei, o rei era cego, ele estava descrevendo, e Sanjaya descreveu aquela visão cósmica. Isso significa dizer, ele diz, Sanjaya descreve, e por isso nós ficamos sabendo que o Shamdaya também estava obtendo a visão, a Visvarupa Darshana, a visão cósmica do Senhor, né? Então, Sanjaya, muito embora ele fosse o conselheiro do rei, do exército, né? Do reino, né? Dos Duryodanas, né? Ainda assim, ele era uma entidade com uma certa purificação e refinamento, né? Então, aparece todo esse simbolismo, né? Todos os rostos, todas as bocas, né? Como a gente precisa entender tudo isso, significa o quê? Essa visão. A visão realmente, né? Você pode obter uma visão na Epifania. Eu não consigo achar, quando eu costumava ir na Espanha para passar finais de semana, fazendo satsangs, etc. A minha amiga lá, no sul da Espanha, ela costumava ter um livro enorme assim, tem na página dupla assim do capítulo 11, que tem um quadro pintado, mas magnífico, né, apresentando a boca, né, do Lord, e ele tudo estava contido, e ele devorava também as coisas, não só ele, né, se manifestava, mas devorava as coisas. Então, tudo isso é bacana do ponto de vista, né? Olha só, se eu tivesse uma visão dessa, uma epifania dessa, né? Seria interessante, poderia dizer, eu tive uma visão cósmica do Senhor, né? Mas essa visão cósmica, se for uma epifania, quase que invariavelmente, Betânia, não transforma o indivíduo. Ele precisa ser um desenvolvimento gradual que nos permite ver todas as cabeças, todos os olhos, todas as bocas, todas as falas, tudo aquilo que existe é somente o Lord, né? Que está sendo sustentado por todas as leis do Lord, dentro do âmbito do espaço do Lord Saguna, etc. Então, esta visão, a visão da compreensão, do conhecimento, é que tem o potencial realmente de nos transformar, né? Então, isso significa que tudo isso é tudo que nós somos, né? Incontáveis jivas, incontáveis jivas não humanos, incontáveis olhos, bocas, etc. Essa é a compreensão. A compreensão. A gente não está, Vedanta Brasil não tem nenhum interesse em epifanias, tá? É incrível, é incrível, é incrível, é incrível como as pessoas querem epifania. Eu estava falando com você antes, Betânia, e ali eu não quis interromper a aula, mas eu me lembrei de uma figura, né, que era muito famosa uns 10, 15 anos atrás. Ele começa com M-O, tá? E é o Mo, tá? Essa figura, uma vez perguntaram a ele como é que ele se iluminou. Aí ele começa uma descrição em detalhe da epifania que ele teve, que não foi nem uma epifania boa, foi uma epifania dolorosa, diante de Papaji. Aí ele descreve, o livro dele é descrevendo isso, e as pessoas lá babando, né? Babando, babando, babando. Aí depois ele fica famoso. Aí os babões começam a ir atrás dele.
né? Aí começa a ter, né, centenas, milhares de babões colocando decorações no corpo dele, né, jogando aos pés dele. Aí depois de um tempo, quando eu fui ver o que estava acontecendo lá na comunidade do Mo, era a coisa mais ridícula. Então, isso nos indica que no mundo do yoga, essas pessoas que valorizam a experiência mística e não valorizam o conhecimento que transforma, eles acabam vítimas do ego, vítimas de tudo isso. O ahamkara assume o controle, o senso do eu e meu. Agora eu sou uma, como se diz? Uma celebridade. Eu lembrei agora, quando eu ia no sul da Índia, tinha um swami que se vestia de amarelo e que dava satsang lá, mas ele não era um swami realmente, mas ele se vestia de amarelo e dava satsang. O satsang dele era simplesmente, eu nunca fui, mas eu vi alguns vídeos, mas ele estava sempre lá, simultaneamente, contemporaneamente, o período que eu estava lá com o meu seminário. Aí ele simplesmente chegava lá, fazia um bom tempo de meditação, aí depois começava a dizer, você é o absoluto, você não precisa fazer nada, você é o que é a consciência, você já é livre. Aí fechava os olhos, aí mais meditação. Fundamentalmente, é o suprassumo dos fragmentos do caminho direto, e tudo que ele dizia é assim: essa é a verdade, eu não posso dizer mais nada a vocês, essa é a verdade absoluta. Se você compreende, tudo bem. Se você não compreende, você tem que meditar. E meditar para eles era fechar os olhos e entrar no silêncio, tá? Porque não existia ensinamentos no qual você pudesse contemplar. Na ausência de ensinamentos, você tem que buscar uma experiência que me ilumine. Mas a natureza de toda e qualquer experiência é a temporalidade, início, meio e fim. Mas é uma coisa incrível, né? Se você vende a espiritualidade, a iluminação, uma realização como experiência, você tem um monte de babões atrás de você te venerando, né? E criando um problema enorme para essas pessoas do mundo da yoga, porque os caras ficam presos naquela imagem, né? Nos labirintos do ego. Né? O ego depois se sente uma celebridade espiritual. Ah, qual é a prova? Olha aqui, um monte de babão atrás de mim, fazem tudo para mim, né? Um perigo. O conhecimento é compreender que tudo somente é Ishvara. Não existe nenhum indivíduo fora do âmbito de Saguna Ishvara. Todo mundo, o indivíduo humano e os outros jivas não humanos, e todos os seres inertes, tudo se resolve em Ishvara, né? O Criador. Tudo está contido em Ishvara. Nós somos parte integrante daquilo que é Saguna Ishvara, o Criador, que se manifesta como a sua criação. Nós somos partes integrantes, como Jiva Atmas, em nossa natureza substancial, corpo, mente, sentido, nós somos partes integrantes de Saguna Ishvara. Né? Nós não somos separados desta totalidade do manifesto, porque nós somos partes integrantes. Integrante significa o quê? Eu sou uma pequena parte daquilo que é a visão macrocósmica do Criador, né, em sua criação, embutido em sua criação. Então, nós somos partes integrantes como o quê? Jiva, Atma, em sua natureza, corpo, mente, sentidos. Tá? Mas o Jiva Atma, ele não é somente a sua natureza, corpo, mente, sentidos, mas ele é mantido pelo Atma, que é a consciência, existência não dual. Né? Então, enquanto corpo, mente e sentido, nós somos uma pequena, minúscula, insignificante parte de Ishvara em sua natureza, Saguna, inteligência, causa inteligente, causa material. Nós somos nada, é impossível, é importante que a gente mantenha aquela perspectiva de compreensão para que o ego não comece a derrapar nas curvas, entendeu? Então, como corpo, mente e sentido, se eu me identifico com Atma, somente então eu posso, ainda assim, com reverência e com gratidão a Saguna Ishvara, eu posso simplesmente dizer Aham Brahmasmi.
aquilo que eu sou não é parte integrante de nada, mas tudo que existe são partes integrantes que ocorrem dentro do âmbito da minha existência, da minha real natureza como Satchitananda. Somente então, se a identificação foi devidamente, claramente, firmemente, genuinamente estabelecida na consciência como consciência, aí você pode dizer: eu não sou parte integrante de nada. Tudo está integrando como uma infinidade de Namarupas de todos os universos dentro de mim, porque nada escapa à consciência e eu sou a consciência. Mas aqui nós estamos falando da totalidade do manifesto. O indivíduo é algo muito pequeno que precisa compreender a sua dimensão, mas o Jiva Atma, ele é feito de Jiva e de Atma, de sua natureza aparente, matéria, energia, e sua natureza espírito. Portanto, o espírito está ali sustentando o corpo, mente, sentidos, e o intelecto do Jiva Atma, quando devidamente preparado, purificado, ele consegue este conhecimento direto de que eu sou, em realidade, o Espírito. Isso tudo está contido somente em mim. Mas esta visão é a visão da totalidade, na qual todas as ondas do oceano provam, são vistas, são comprovadamente, né, vistas, né, pelo olho da sabedoria como parte integrante do oceano, e não separado do oceano e totalmente dependente do oceano. A gente não vai entrar no âmbito da natureza do oceano como a água, porque nós estamos falando da natureza de Saguna e Shuara aqui. Então, se a minha natureza, corpo, mente, sentidos, foi bem resolvida em Ishvara, como é que eu posso dizer essa minha boca, essas são minhas orelhas, a minha cabeça, meu isso, meu aquilo, entendeu? O meu conhecimento. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou possuir esses conhecimentos? Né? A gente sabe que tudo precisa ser devidamente resolvido em Saguna Ishvara, a inteligência suprema, a fonte desta manifestação. Então, são orações lindas, maravilhosas, que protegem o ego. Como alguém disse, é melhor fazer uma oração silenciosa. É melhor fazer uma oração silenciosa porque um coração, uma oração sem palavras, digamos, é melhor uma oração sem nenhuma palavra do que sem palavras, sem uma atitude que é o coração por trás, né? Se a atitude não estiver ali, imagina, o indivíduo ele pode pegar o mala dele e passar 24 horas fazendo toda aquela repetição, né, em todas né, as bolinhas do mala, mas aquilo pode ser feito de modo mecânico, a atitude e a compreensão não esteja por trás daquela oração, então é melhor você simplesmente ficar quieto, como o Papaji dizia, né? Keep quiet, e procure compreender a sua real natureza. Uma oração silenciosa é melhor do que uma oração cheia de palavras, com uma atitude absolutamente, né, inapropriada ou indevida ou não presente, né? Se você obtém uma percepção direta da glória do Senhor, você não precisa encontrar palavras para descrever isso. Então, ele explica um pouco mais, fala um pouco mais das oferendas, dos alimentos, né, esses rituais, que você encontra na seção do Karma Kanda, banana, frutas, né, e o modo qual esses rituais servem para, né, impregnar aquela oferenda, né, com a visão, a percepção de que agora esta fruta foi abençoada pelo Lorde, né? Eu não entendo muito bem isso, mas eu costumava ver e eu tenho uma pequena noção do significado por trás de tudo isso. Tudo pertence ao Senhor. Então, os ornamentos, a gente estava falando dos ornamentos antes, não, pertencem ao Senhor. Quais são os ornamentos? São os corpos. E a gente coloca roupa, coloca enfeites, né?
muitos ornamentos. O ornamento, o ornamento mais comum, né, se a gente for simplesmente né, analisar e compreender o que é o ornamento do complexo corpo, mente e sentidos, é o Ahamkara Mamakara, tá? Então, o ego é que ele se apropria indevidamente de algo que é de Ishvara, que diz assim, eu sou o originador dos meus pensamentos, palavras e ações, e eu sou o desfrutador dos resultados, das experiências. Eu que estou no controle aqui, né? Então, esta é o ornamento que a gente precisa de, né, inteligentemente entregar a Ishvara. Eu não sou o Ahamkara nem o Mamakara. Eu não sou o fazedor, não sou experienciador e nada pertence a mim. Eu considero o meu corpo, mente e sentidos como de propriedade de Bhagavan, do Lorde. Então, eu estou utilizando um ornamento divino. Olha que lindo, olha, emocionante. No momento que eu paro de me apropriar, né, daquilo que pertence a Ishvara, o ornamento, corpo, mente e sentidos, permanece ali como o quê? Como um ornamento divino, purificado, liberado do sentimento, né, indevido do Ahamkara, Mamakara, né? O eu sou o corpo, mente e sentidos, e isso e aquilo são todos meus. Com muitos ornamentos divinos, por isso, em nossa cultura, antes de usar qualquer adorno, ele é colocado aos pés do Senhor bonito. São hábitos maravilhosos que existem no âmbito desta cultura védica. Se alguém te dá alguma coisa nova, você coloca no seu pujarum aos pés do símbolo do Senhor, dizer, isso é do Senhor, só me empresta, assim. Não, me presta. Né? Eu quero sair com vestido novo hoje, mas você primeiro, você oferece, entrega ao Senhor, né? Tudo pertence ao Senhor. Aí o Senhor me diz assim, a gente está simplesmente alugando as coisas aqui, né? Como se a gente estivesse alugando, né? Digamos assim, o preço que a gente pagou foram os méritos e os desméritos dos nascimentos anteriores. É o preço que a gente paga para voltar aqui num corpo humano com a possibilidade de crescer. E ele diz, seja um bom inquilino, utilize esse Ahamkara Mamakara, o refine de modo que ele se torne um instrumento divino, né? Não faça como os inquilinos na Índia que param de pagar aluguel e nunca saem da sua casa. Que eu nunca desenvolva o Namakara e o Ahamkara Namakara, né? O senso do eu e do meu, o interesse egóico próprio em relação a qualquer ornamento, em qualquer coisa. O maior símbolo desse ornamento é o corpo, mente e sentidos. Eu vou entregar tudo de volta ao Senhor. O corpo envelhece, minha gente. Vocês não podem imaginar, depois dos 65 anos, o envelhecimento, a velocidade, ele acelera exponencialmente. Estava falando com meu primo, que é médico, lá no Rio de Janeiro. Ele tem 3 anos a mais do que eu. E ele estava dizendo, pá, não, é porque eu estou muito ocupado, não consigo fazer mais nada, porque minha família, né, é pouca, mas todo mundo ficou velho, então dá maior trabalhão ser velho. E cada ano que passa representa tanto, depois dos 70 ele me dizia, né? Eu falei, dá trabalho sim, e a gente vê no espelho também a diferença, né? A gente vê no espelho. Eu vejo as fotografias minhas de 10 anos atrás, que diferença, entendeu? 8 anos atrás, que diferença. Eu estava vendo as fotografias das minhas últimas viagens na Índia, né? E agora a aceleração é mais exponencial. Então, o indivíduo tem que estar pronto, com esse conhecimento sempre vivo, né? Com agradecimento. Essa vida me propiciou o autoconhecimento, e obrigado, Ishwara, obrigado, e eu estou pronto, né,
para devolver a Ishvara aquilo que me foi concedido com muita gratidão, né? Mas não, a gente vê pessoas que entram em coma e não querem abrir mão daquele corpo, né? Já totalmente disfuncional, velho, cheio de doença, e as pessoas estão lá agarradas, as almas, a mente está agarrada naquele corpo velho, cheio de defeito, né? Você precisa de muita maturidade espiritual, eu costumava dizer isso muito tempo atrás, que encarar a velhice requer uma maturidade espiritual enorme, muito rara, muito, muito rara. E aí o Swami fala sobre as armas divinas, né? Divya Aneka Udayata Ayudam. Empunhando muitas armas divinas naquela visão, né? Porque esses devatas, essas deities, divindades, têm sempre uma arma na mão. O Senhor, com centenas de armas seguradas e levantadas pela sua mão, centenas de incontáveis armas, literalmente centenas, inúmeras armas seguradas na mão, levantada. Aqui também nós devemos compreender por que que a gente acha essas armas divinas. É porque ela está na mão de um símbolo do divino. Então, se existe uma entidade que é um símbolo do divino, é um símbolo de Saguna, Nirguna e Ishvara, e se ela apresenta uma arma, então essa arma só pode ser uma arma justa e divina, né? Então, por que que é uma arma divina? É porque está na mão do Senhor divina, né? Por que Samjaya menciona essas armas aqui? Porque todo o discurso de Gita está ocorrendo dentro do Mahabharata, né? Essa batalha, né, épica, né? Que não envide Mandi no tempo do conhecimento. Não, é uma batalha de verdade, tá? Não é uma batalha filosófica dentro de um templo de conhecimento, é uma batalha realmente dura, né? Sanguinária, né? Épica, entre o bem e o mal, que se manifestou como o desejo de controle e poder absoluto, que é o que ocorre em todas as civilizações. Então, mas no campo de batalha, né? Aí o senhor me diz, aqui você vê em nosso redor canetas, livros, né? Uma biblioteca, pessoas, etc. Mas lá não, no campo de batalha são divisões militares, exércitos, né? De Kauravas, de Pandavas, todos eles vieram com o quê? Com armas na mão, né? Eles não vieram com livros, eles vieram para realmente, né, lutar essa batalha. Uma parte que é o quê? Que é o controle absoluto. E Duryodhana, diversas vezes, em outras passagens, no capítulo 1 e o 2, ele dizia, eu compreendo, eu sei tudo isso, eu sei o que é Dharma, eu sei o que é a Dharma, mas dentro de mim existe essa força que me compele a violar o Dharma porque eu quero o poder absoluto, né? E a gente identifica isso em diversos momentos da nossa vida. Eu tive uma situação parecida com um conhecido meu lá na Califórnia. Eu fiz um acordo com ele, ajudei ele a comprar uma propriedade junto com meu filho, isso e aquilo, e a palavra era toda verbal, o acordo, não, você, se você quiser vir morar aqui, toda essa sala aqui você pode fazer um apartamento para você, tá? Era tudo verbal. Chegou na hora, eu não estava interessado em mudar para lá. Isso uns 6 ou 7 anos atrás. Eu não estava interessado em mudar para lá. Mas eu testei ele. Quando eu fui lá, uma das últimas vezes, eu olhei a sala, eu falei, sim, eu vou fazer assim, assim. Aí ele começou com um papo, dizer assim, mas eu prefiro que você faça fora da casa, porque aqui a gente faz a cena de Natal uma vez por ano. Eu falei, uma vez por ano? Sim, é muito raro que as pessoas venham nos visitar, mas uma vez por ano a gente usa essa sala grande aqui, né? Aí eu tive que começar a explicar para ele, né, o Dharma Yoga, né? E o problema de você não sustentar a sua palavra, um acordo verbal, eles dizem, não, não, tudo bem, eu compreendo tudo isso, mas ainda assim eu quero a minha sala para aqueles dois eventos, né? Thanksgiving em novembro e Christmas em dezembro. O cara falou claramente isso para mim, Alex, entendeu? Eu compreendo tudo isso, mas eu quero a minha sala de jantar. Vamos fazer uma coisa para você lá fora.
Então, o Duryodhana também, nessa mesma situação, né? Ele diz, não, eu compreendo tudo isso, mas eu quero o que eu quero. Né? E ali estava todo mundo armado até os dentes. Né? Nesta batalha épica final. E como elas se tornam almas divinas? Porque elas estão na mão de uma entidade divina, né? Dois motivos. Uma é que ela está na mão do Lord Krishna, Lord Arjuna, né? Arjuna não é um Lord, mas é um ser extremamente, né, luminoso e autorrealizado no final do capítulo 18, né? Um dos motivos é que a arma está nas mãos né, de uma pessoa não comum, mas do Criador. O Criador denota, né, indica que a arma é impossível, é necessária para casos extremos, né, no qual as forças do mal utilizam armas também, né? A diferença entre divino e não divino é a associação com o Senhor. A segunda razão é que todas as armas são divinas porque elas são destinadas à proteção e restabelecimento do Dharma. Então, para quem não compreende isso, eu diria que a gente precisa, então, invalidar os ensinamentos do Karma Yoga, tá? Ou revisar as nossas crenças e conceitos sobre a luz desses ensinamentos, porque no Gita, né, é descrito claramente que a violação do Dharma era tão extrema, mais ou menos que nos dias de hoje, que as armas elas podem ser usadas para proteger e restabelecer o Dharma, né? Como diz lá os fundadores da Constituição americana, né? O preço da liberdade relativa à liberdade de pensamento, de ação, de opinião, liberdade econômica, liberdade de querer crescer. O preço dessa liberdade é constante disciplina e vigilância, mas, acima de tudo, eles dizem o preço é o sangue, porque de tempo em tempo a gente tem que deixar o sangue de novo, porque a tendência dos seres humanos neste planeta é uma tendência de querer o controle e o poder absoluto. Isso é um fato, né? É um fato. Em todas como se diz? Em todas as civilizações conhecidas por nós, né? Porque elas vão desaparecendo, os livros vão sendo queimados, os arquivos vão sendo queimados, mas pouca gente sabe. O planeta dos bárbaros é assim, tá? Então, as armas servem para a proteção dos justos, para a destruição dos injustos e para o estabelecimento do Dharma, da justiça. Por isso, eu nasci em todas as épocas como Krishna e como Arjuna. Krishna precisa de Arjuna. Arjuna é o guerreiro que deve combater, como se diz? Que deve conduzir o seu exército, né? E Krishna é aquele ali por trás de Arjuna, tentando ajudar Arjuna a compreender essa é uma guerra justa, uma guerra que você não convidou, uma guerra que você tentou evitar por 13 anos e agora não existe nenhuma outra saída que não seja a destruição dos, das entidades adármicas, né, da família do Duryodhana. Então, essa alma é associada ao Dharma. O Dharma é a própria estrutura inteligente do Senhor, a justiça, né, a harmonia. Né? O Rama é uma divindade que é a personificação da justiça, das leis de Deus. Costumava dizer, Bhagwan está na forma da ordem na criação, essa estrutura inteligente, harmoniosa, em equilíbrio. O equilíbrio que sempre deve existir no Dharma Field é o quê? É o equilíbrio entre o bem e o mal, o equilíbrio entre Dharma e Adharma. Se eles estiverem em equilíbrio, né, tudo bem, mas se houver um declínio demasiado do Dharma, aí Ishvara tem que fazer alguma coisa. Porque se os jivas eles já não são capazes de fazer, porque eles sofreram um processo de controle da mente, né, manipulação, que eles não sabem o que está acontecendo no mundo de hoje. Então, se eles não fazem nada, Ishvara tem que intervir de outras formas. Ok.
E assim, para completar esse arquivo, o Krishna se mostrou diante de Arjuna. Antes ele via somente através do olho físico, depois do poder mágico de Maya e Shwara, ele conseguiu ver através do olho divino, ele teve a visão Vishvarupa do Criador. Shwara removeu, né? Krishna removeu os obstáculos, a catarata, né? E ele teve esta visão direta. O obstáculo foi removido temporariamente. Agora, antes ele via o universo de forma secular e agora ele vê o universo em sua natureza secular e sagrada. Isso não é uma epifania, um evento de formação da nossa perspectiva de percepção do mundo como Ishvara, tá? Não é uma epifania, não é uma visão física ou sutil. E esta visão precisa produzir uma mudança de atitude que envolve uma mudança de perspectiva de conhecimento. Essa mudança de atitude não tem nada a ver com o mundo que a gente vê, o Vyavahárika, mas tem a ver com a minha percepção do mundo, né, obtida através do meu olho físico e o olho da sabedoria védica. Aí você vai ver tudo como simplesmente decorações do Senhor, guirlandas. Tudo isso pertence ao Senhor. Tudo isso são vestimentos do Senhor. Então você vai ver e vai desfrutar dos perfumes divinos desta visão, né? Sempre naquela analogia da fragrância, né? Do perfume. Quando você vê realmente através do olho da sabedoria, você vê uma beleza que em analogia é comparada a uma rosa com perfume em oposição a uma rosa sem perfume. Ganda, né, significa perfume. Você vai obter o perfume que é a visão, né, divina deste mundo como uma mera projeção de Saguna Ishwara. Não estou decorando meu corpo, estou decorando o corpo do Senhor. Não é, Betânia? Betânia? Então, toda vez que você for sair, você olha para você no espelho e você decora o seu corpo, você lembra que você está decorando o corpo de Ishwara, né? Bacana essa prática, né? Olha, Ishwara, eu vou fazer você linda hoje, né? Eu não estou decorando meu corpo, estou decorando o corpo do Senhor. O corpo do Senhor merece decoração, meu corpo não merece decoração. Aí o Swami pega pesado aqui, ele diz assim: o meu corpo só merece cremação, né? Aí ele se arrependeu daquela piadinha pesada, ele falou: ok, 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 era uma piadinha. O corpo não merece nada. Ah, o Swami é uma gracinha. Eu posso até ver ele com aquele risinho dele sinistro, né, fazendo essas piadinhas. Então, na última aula, nós vimos Krishna, o Swami, apresentou a descrição do universo, né, a nível espacial, no qual cada grãozinho de poeira é igual a uma galáxia. A gente viu tudo aquilo, a enormidade deste universo, né? O espaço é imenso, né? O vazio, o espaço é imenso. Talvez por isso muitas pessoas tenham desenvolvido o conceito que a realidade é o vazio, né? É a nulidade, é o espaço. Então esses universos eles se expandem, né? Indefinidamente e os espaços se tornam sempre mais. A gente não sabe onde é que o espaço começa, onde que o espaço termina, né? E tudo está se movendo, né? E é uma coisa doida.
A gente tem esses agrupamentos que compõem aquilo que nós chamamos de galáxias, né? Mas se todas as estrelas parassem de criar esses clusters, né? Esses agrupamentos, imagine, né? Onde é que esse universo iria parar? Porque o espaço é infinito, como se diz, né? Em analogia. Tal é a grandeza do Senhor, o ser perfeito, o ser infinito e ilimitado, o universo manifesto é apenas. Aqui o Senhor me apresenta uma passagem de um texto que fala o universo manifesto é apenas um quarto. Os outros três quartos são imortais e não manifestos. E está nos céus. Né? E o Swami não elabora aqui, mas eu tenho a impressão que talvez a interpretação correta aqui seja que o físico material aqui, que é o Vyavaharika, manifesto, né? É apenas a parte tangível e visível a nós humanos, né? Daquilo que é a grandeza do Senhor manifesto. Mas existe o universo sutil, o universo causal, e existe a consciência, que é o espaço, que acomoda o espaço, né? Então, a gente só vê um quarto da glória do Senhor, que é o quarto manifesto, como o universo tangível, ou assim dito, Vyavaharika Satya, essa realidade aparente, física, material. Aí tem uma outra passagem que diz, com três quartos, o ser perfeito, né? Consciência, o plano causal e o plano sutil, né? Um quarto dela permaneceu aqui, né? Permaneceu não manifesto. Depois ele se espalha por todos os lados, se tornando seres vivos, seres humanos, plantas, o reino vegetal, o reino mineral, que é o reino inanimado. Purusha Shuktam diz que o universo ilimitado ocupa apenas uma parte insignificante daquilo que é a glória do Senhor, a manifestação do Senhor. O universo é simplesmente uma coisa insignificante, pequena. Todas as galáxias, né? Essa expansão dentro do âmbito do espaço significa apenas algo, um pontinho insignificante daquilo que é a manifestação do Senhor, né? Então, a manifestação do Senhor aqui precisa ser considerado o espaço, e o universo, ele ocorre dentro de uma parte insignificante do espaço. O espaço é a parte mais, né, primordial, mais fundamental daquilo que é a glória de Saguna Ishwara. E você tem uma visão da glória de Saguna, né, o Visvarupa Darshana, essa visão, né, ela é uma coisa pequenininha dentro do espaço, né, o espaço. Até mesmo este universo limitado está num cantinho insignificante do Criador. Então, o quanto vasto e ilimitado é este Criador? Ele diz Anantam, ilimitado, tanto no nível espacial como temporal, né? Sem início a nível temporal e não dual dentro do âmbito de Mitya a nível espacial. Não tem limite. Então, o que possamos dizer? Constituído de todas as maravilhas, né? Esta visão, uma forma, é a maior maravilha. Blá, blá, blá. Então, essa história da maravilha, maravilha vem de uma palavra em inglês que é wonder. Wonder é quando você faz assim, uau! Né? E esse uau, ele integra, né, todos os pares opostos. Mais para frente, eu acredito que Krishna e Swami Paramarthananda irão abordar, tal qual em aquela pintura maravilhosa que eu vejo, que vê, né, o prazer, né, a maravilha positiva e a maravilha negativa, né, o bem e o mal, são manifestos dentro do âmbito do espaço, que é uma representação extremamente sutil de Saguna Ishwara. A inteligência Satyavaguna é ainda mais sutil do que o espaço. Ok. Então, Krishna revelou tudo isso a Arjuna, através de todos os seus poderes de Maya, e ele conectou tudo isso com base ao verso 9,
mas nós estamos no 12, já vimos o 10, o 11. Se o brilho de 1000 sóis surgisse simultaneamente no céu, isso seria comparável ao brilho do grande Senhor. Então, esse é um outro conceito místico, esotérico, né? De que a visão de Deus é tão potente que é equivalente, algumas escrituras dizem que é uma explosão equivalente a 1 milhão de sols. A nossa estrelinha, estrelas, pá, explodindo assim, ou estrelas juntas, uma do lado da outra, numa distância específica, pá, né? Então, do ponto de vista esotérico, a iluminação ela é descrita como se surgisse simultaneamente esse brilho equivalente a 1000 sóis. Sóis ou sols? Sóis. Né? E o meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, teve um período lá no final que ele tirou fora esse conceito para assustar a gente e dizia: ah, não, é melhor você ficar tranquilo com essa coisa de iluminação, porque 80% das pessoas que se iluminam, elas morrem, elas deixam o corpo na hora da iluminação. Aí ele explicava, porque é exatamente como 1000 sóis que destrói você, a sua fisicalidade, né? Aí a gente olha para aqui, oh meu Deus, eu não quero nem mais a iluminação, eu vim aqui para iluminar. Cruel, né? O meu primeiro guru. Aí o só me diz aqui, imagina, né? A bomba atômica é uma explosão equivalente, né? ah, insignificante diante, né? É porque a bomba atômica ocorre aqui no nosso quintal, né? Agora, se a gente tiver essa guerra mundial, e se ela se tornar uma guerra nuclear, né? A gente vai ter essas explosões no nosso quintal, mas né, a estrela nossa está muito distante, mas se ela se juntasse com diversas outras estrelas e começasse a brilhar nessa mesma distância, elas acabavam com a gente aqui, cegava o olho físico e queimava tudo, acabava com tudo aqui, tá? Então, você não quer convidar o Senhor a se mostrar em toda a sua glória, porque é um pedido meio perigoso. O sol está lá, as estrelas estão lá, imagine os olhos vendo todas essas luzes simultaneamente, né? Acabaria com tudo aqui. Deixa que o Senhor estrutura isso tudo de modo inteligente, dando oportunidade a nós, através da luz do sol que ilumina o nosso meio ambiente, né, permitindo a nós interagir com os Namarupas do nosso meio ambiente e desenvolver inteligência. Deixa o sol onde é que ele está, esquece essa história de explosão atômica. Sabemos que as estrelas estão a milhares de anos-luz de distância. Uma bomba atômica ocorre no nosso jardim, produz uma energia que pode acabar com tudo, etc. Ainda bem que a gente não precisa pensar em nada disso, Ishwara sabe, né? Para criar um ambiente no qual esses organismos vivos, inteligentes, se desenvolvam, né? Existe certas uma arquitetura precisa, com distâncias entre esses órgãos celestiais e água, é uma coisa incrível, né? Você não gosta de pensar nisso porque eu não sou um cientista, eu sou simplesmente interessado nas escrituras do Vedanta, que resolve o problema de tudo aquilo que é inconhecível, unknowable. Ok. Então, o verso 13, o último verso, lá no corpo do Senhor, todos os senhores, Arjuna viu naquele momento o universo inteiro com suas múltiplas divisões, separações, né, colocadas juntos. Pá! Apareceu tudo para ele. Por quê? Porque o Senhor concedeu a ele a abertura do terceiro olho, do olho, né, espiritual. Aqui ele só me fala de novo sobre aquilo que ele falou na aula de ontem. Então, Samjaya continua descrevendo Arjuna nesse corpo infinito do Senhor. Ele está descrevendo o corpo do Senhor. Pode ser tomado como o próprio espaço, né?
o recipiente que contém tudo, o Senhor para quem o espaço infinito é o próprio corpo. Essa visão é maravilhosa, por isso que o espaço é utilizado tanto como um símbolo de Saguneshwara Brahman. O espaço é infinito dentro do âmbito de Nitya, essa ordem aparente, é o corpo do Senhor das outras energias, dos outros elementos. Nesse corpo, Arjuna viu tudo, né? O universo inteiro repousando nesse espaço que é uma ótima representação do Senhor, cuja real natureza, Saguna, é a inteligência que produz o espaço e o desenvolvimento de todos os outros elementos. E as configurações infinitas de Namarupas. Que tipo de universo é esse? É dividido em múltiplas formas, como eu disse, na forma de galáxias, no macro, depois, quando a gente entra no micro, né? Aí a coisa fica mais complicada ainda. Então, começa a analisar as estruturas subatômicas da matéria, sistema planetário, no próprio nível. Depois disso, temos continentes. Continentes é a divisão de Bhagwan, isso é bacana, né? O já cria esse planeta, né? E aí tem continentes separados, aí cataclismas, continentes se separam ainda mais, se juntam, criam os Everestes da vida, etc. Então, isso tudo a gente deixa por conta de Ishwara. Todas essas divisões de continentes é uma divisão de Ishwara, mas os países, as nações são divisões dos jiva humanos que desenvolvem o Ahamkara Mamakara. Esta é a minha terra e você não ultrapasse esta linha divisória. E eu estou sempre fazendo guerra porque eu quero empurrar minha linha mais para lá, você quer empurrar sua linha mais para cá, e por isso a gente tem as guerras, que a gente quer territórios, porque nos territórios existem recursos naturais, etc, etc. Existe a linha lá entre Índia e Paquistão, que é uma constante batalha e luta. Mas Bhagwan não criou nada disso. A ignorância, o sofrimento e a dor é a criação dos jivas humanos. Arjuna viu tudo isso. Yasoda, a mãe adotiva de Krishna, na história purânica, também estava presente e viu, teve essa visão de Ishvara, Svarupa, né? Ele viu o universo, todo ele assim repousando na boca de Ishvara. Lembre-se que é apenas um simbolismo, uma apresentação figurativa do Vishvarupa Darshana. Portanto, é dito aqui, ela viu, ela não está vendo, ela viu, foi uma epifania. O universo inteiro nunca poderá ser acomodado apenas o Atlas universal, limitado, né? Pode ser limitado. Se você quiser ver o mundo inteiro em seu corpo limitado, você cola o Atlas, ok. Para ver o universo inteiro, você tem que ter a visão do conhecimento, da sabedoria védica. E para isso você pode expandir a sua mente contemplando na natureza do espaço, caixa, né? O espaço infinito dentro do âmbito de Miti. Portanto, Devasyam, corpo celestial do Senhor, corpo infinito. Arjuna viu naquele momento, naquela época significava o quê? Neste momento, no momento em que Divya Kaksu, o olho divino, foi concedido a Arjuna temporariamente, porque ele não tinha desenvolvido essa visão ainda, ele teve que ter dado artificialmente na forma de uma epifania, né? Antes disso, ele viu o mesmo mundo, mas era um mundo perigoso, um mundo cruel, um mundo perseguidor, problemático, injusto, impossível de enfrentar, um mundo pesado, né? Naquele momento que ele viu o divino por trás do mundo, né? O mundo se torna totalmente diferente, uma perspectiva de visão, né? Uma atitude. O mundo, a crueldade, as ações violentas, injustas e adármicas continuam, mas no máximo você vai ver tudo aquilo como criação dos jivas devido a essa ignorância espiritual, né,
tão densa durante esse período, né? O olho divino precisa predominar naquele momento místico, né, esotérico, mas fundamentalmente o conhecimento precisa predominar e ser retido de modo que a gente possa ver Ishvara por trás do bem e por trás do mal. Após Krishna ter abençoado ele com essa visão divina, Arjuna viu a forma cósmica. E quem está explicando, contando tudo isso? Samjaya, né? Samjaya, e Swami diz assim, eu vou falar mais sobre Samjaya na próxima aula. Eu estou querendo conhecer Samjaya, porque ele parece ser um sábio. Não parece, Betânia? Eu te perdi. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Namastê, Namaskara. Até semana que vem, Ishvara permitindo. Hariom. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.